E aí, gente, tudo bem com você? Eu compartilhei esses dias, na verdade, eu acredito que foi ontem, né? A respeito de nós caminharmos um pouco nesse mês de janeiro, a respeito do livro de Provérbios. Ano novo chegou, o que de novo vai acontecer? Só vai acontecer algo de novo se você está trabalhando para algo novo acontecer, né? Então, eu quero ser bem objetivo aqui. Eu quero que esse início de ano ele possa ser um início de pavimentação na sua vida. O que é pavimentação? É nós colocarmos estruturas para nós podermos caminhar. E assim é a nossa mente. Você já parou para pensar que o seu cérebro ele tem um crânio? Por quê? Porque ele é tão valioso que ele precisa de uma estrutura para proteger. O seu coração, ele é muito importante, e o Senhor ele colocou o quê? Literalmente ossos para proteger. Então tudo que é importante a gente tem que proteger. Como que eu protejo minha mente? Eu protejo minha mente com conhecimento. Quando eu pavimento minha mente, eu estruturo literalmente ela para que eu possa começar a tomar decisões, a pensar, a caminhar de acordo com aquilo que eu desejo viver, tá? O capítulo 1 de Provérbios, ele trata três temas específicos. Primeiro, no início dele, que é a primeira fase, ele fala da importância da sabedoria. Qual que é a importância da sabedoria? Né? Eu sempre digo que as pessoas dizem o seguinte, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem algo importante para dizer, todo mundo sabe superficialmente de tudo e profundamente de nada. Então eu quero te dizer que uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Algo tão extraordinário que você precisa viver é no simples. É no simples, tá? E eu quero ler com você, eu quero que você tenha em mãos sua Bíblia, tá? Eu quero que você não repare todo esse cenário, tá bom? Mas é porque a gente quer compartilhar nossa vida. O que nós fazemos? O que nós alimentamos? Né? O que pensamos? O que lemos? Né? Eu estou aqui ao lado das minhas ferramentas, mas um dia vocês vão ter oportunidade de conhecer todas elas, tá? Provérbios. Eu quero focar em alguns textos, e eu tenho certeza que você já deve ter parado para ler o capítulo 1, correto? Desse dia. Então o texto diz assim, o Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ponto. Eles ajudarão a adquirir sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e conhecimento e bom senso aos jovens. Quem está falando? Quem é Salomão? Salomão, eu sei que tem muitos que sabem, outros não, mas para nós conseguirmos trabalhar bem claramente com esse tema, Salomão, o nome dele, ele é Gedidias, o homem mais rico da Bíblia, o homem mais sábio da Bíblia, filho de Davi. E o interessante é que o último conselho que Davi deu a Salomão foi o seguinte: Salomão, seja homem. Não esqueça de quem você é, tá? E Salomão, ele simplesmente recebeu uma sabedoria que ele pediu ao Senhor. O Senhor disse, o que você quer? Senhor, eu quero sabedoria. E o Senhor falou, olha, por você ter pedido sabedoria, eu não vou te dar só sabedoria, vou te dar riqueza. Não há ninguém que já existiu que vai ter a sabedoria que você terá, e não há ninguém que irá vir depois de você que terá essa sabedoria. Então eu acredito que esse livro tem muito para nos ensinar. O texto continua. Ouça o sábio
e aumente o seu saber. E quem tem discernimento obterá orientação. Peraí, eu tenho que ouvir o sábio? Sim. Ao seu redor tem sábio? Você tem buscado sábio? Porque uma coisa é você não ter acesso à sabedoria. Ponto. Ah, eu não tenho acesso à sabedoria. Mas quem te falou que você, para pegar a sabedoria, você tem que só esperar? Não, você tem que ter acesso a pessoas que são sábias. Quem é sábio? Você pede conselho para quem? Você ouve quem para tomar decisões difíceis na sua vida, tá? Então olha isso. Quem tem discernimento obterá orientação. Ou seja, eu tenho que ter um sábio na minha vida, eu tenho que ter um discernimento e eu tenho que ter orientação. Qual que é a chave? Esse ano de 2025, você vai ter que aprender a ouvir mais e a perguntar mais e a afirmar menos. Esse ano de 2025 é um ano de você ser mais aluno do que professor. Todo mundo quer ensinar. Já parou para pensar? Eu sou eu sou psicanalista, sou analista comportamental, sou professor de teologia. Eu tenho uma formação na área de desenvolvimento humano, na Febracis. E, e quando eu vou conversar com alguém, sempre tem o seguinte: é como se o achismo da pessoa é o suficiente para discordar de alguém. Não, mas não é bem assim. Nós estamos vivendo essa loucura. Todo mundo querendo ensinar e ninguém querendo aprender. Tem uma matéria na pedagogia que se chama andragogia. O que é andragogia? É uma ferramenta que se usa para os adultos a desenvolver literalmente a sua capacidade de aprendizagem. Ou seja, nós adultos, você que está me ouvindo, precisa aprender a aprender. Anota isso. Você precisa aprender a aprender. Tem gente que tem dificuldade de aprender porque ela não tem um coração ensinável. Entende? Então eu quero te desafiar a discordar de você, a se submeter a ler novos livros, a identificar a sua fase. Qual que é a sua fase? A minha fase esse mês, primeiro mês de 2025, é aprender mais. Aprender mais com o quê? Com aquilo que eu preciso melhorar, né? Olha o versículo 6. Para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a instrução. Quem não gosta de aprender, quem não gosta de ouvir, quem não gosta de perguntar, ele literalmente ele é inimigo da sabedoria. É o insensato. Como que você conhece um bom professor? O bom professor é aquele que nunca para de aprender. Temor do Senhor. O que é temer ao Senhor? É eu ter princípios que honram o Senhor. Por exemplo, o que entristece o Senhor? Como que você serve a Jesus? Com um serviço ou com entendimento? Sabe, a gente quer que muitas coisas mudem ao nosso redor, só que na verdade Deus ele está querendo mudar primeiro a sua mente. Porque não adianta Deus mudar um ambiente, sendo que o que vai governar o ambiente é a sua mente. O que governa cidades, o que governa pessoas, o que governa todo o planeta Terra são ideias, são pensamentos. E aquilo que você alimenta o seu pensamento é o que vai governar na sua vida. Então, essa primeira parte de Provérbios, ele vai dizer o seguinte, olha, qual é a importância da sabedoria na sua vida? Pronto? Pronto. Para quem é sabedoria? Para quem quer aprender, para quem quer crescer, para quem quer amadurecer e para quem quer errar menos. Correto? Então é isso. Por baixo, ele já termina, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Na verdade, o temor do Senhor é o princípio de quê? De toda a sabedoria. Você teme o Senhor.
O que é temer ao Senhor? Tem um livro que inclusive está até aqui debaixo do telefone, que se chama Kryptonita, do John Bevere. Um livro extraordinário. Ele vai mexer literalmente com todas as estruturas da sua mente a respeito do que é temor ao Senhor. Olha o que o versículo 8, o verso 8 de Provérbios 1 vai dizer. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Aí você pergunta, peraí, como que eu, literalmente, vou ouvir o conselho do meu pai e da minha mãe, sendo que eu só fui criado pelo meu pai ou só fui criado pela minha mãe? Aí vem uma pergunta. O que fazer quando você só tem uma parte da paternidade ou da maternidade? Quando você talvez foi criado pela sua avó, quando talvez você foi criado pelo seu tio, pela sua tia, por alguém estranho, o que fazer? Então deixa eu te falar, se você tem algum déficit, se você tem alguma falta paterna, materna, você precisa resolver isso. Como que eu resolvo isso? Você resolve isso literalmente conhecendo o Senhor. Porque a sua origem não está no ventre da sua mãe, está na eternidade. Literalmente o texto de Paulo ele escreve o seguinte, que o Senhor ele te gerou antes da fundação do mundo. Olha que interessante. Então peraí, então eu nasci de uma gravidez indesejada? Como que é isso? O ventre onde você nasceu só foi uma passagem, não é a sua origem. A sua origem está em Deus. É por isso que você não é o ambiente que você foi criado. Você não é o trauma que você viveu na sua infância. Você é o que Deus criou você para viver. Você só precisa descobrir isso. Olha o texto, diz assim, ó. O que será a sabedoria para você? A sabedoria será como diamante sobre sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Aí vem o que acontece no mundo todo dia. Meu filho, se pecadores tentarem seduzir você, não ceda. O que é isso? Aí ele começa a contar. Talvez eles digam, venha conosco, fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem nada suspeita. Ou seja, o inocente. Vamos engoli-lo, vivos como sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos nossas casas com despojos. O que é despojo? Riqueza alheia, riqueza de pessoas. Lancem sua sorte conosco, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não se deixe levar por essa gente. Deixa eu te falar, você já recebeu uma proposta de que você seria beneficiado em algo muito fácil e que isso talvez poderia prejudicar alguém? Provérbios inicia isso. Não dê ouvido a literalmente tentações a partir das suas carências. Quantas pessoas que começaram a usar droga porque eram carentes de relacionamento e porque elas não tinham um amigo, a única pessoa que ela conheceu na comunidade que dava atenção para ela disse assim: aqui, cheira aqui, fuma aqui, bebe aqui. É o que ele fez? Para ele se sentir pertencido, ele foi lá e fez. Ou seja, o que me leva para insensatez e para imaturidade e ignorância? A carência. Mas tá, como que eu resolvo a carência? Eu preciso conhecer ao Senhor para que Ele revele para mim minha identidade, para que eu entenda que eu sou filho, imagem e semelhança do Senhor, e eu comece a acessar tudo que esse filho, conforme ele amadurece, ele vai ter acesso. Tá? E o texto continua. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro, mas eles fazem tocaia contra próprio sangue. O que é isso? São pessoas que armam emboscada para a própria pessoa da família. Sangue do sangue. Conhece alguém assim? Eu não quero nem saber, o importante sou eu.
A Bíblia diz assim que aquele que se isola, ele busca para si a sua própria destruição. Então, qual que é a direção que eu te dou? Primeiro, entenda, você precisa de relacionamentos. Com quem? Com pessoas mais sábias que você. Com pessoas que têm o conhecimento que você ainda não tem. Você precisa se conectar esse início de ano com pessoas que têm aquilo que você precisa. Você precisa aprender a vencer o seu orgulho de que você é vítima, de que você aprendeu a viver sozinha, sozinho e que ninguém está preocupado com você. Você precisa romper, porque isso é uma mentira que Satanás ele lança na nossa mente para a gente acreditar, para que você não possa se conectar com pessoas novas, com pessoas que possam ser bênção na sua vida, dando conhecimento, treinamento, conselhos para você. Você precisa se conectar com pessoas novas, sabe? Com pessoas que pensam diferente de você, porque se você continuar com pessoas que pensam o mesmo que você progrediu quanto por cento esse ano? Então deixa eu te dizer, foque em aprender mais com pessoas novas. Ano novo, decisões novas, conhecimento novo, aprendizagem nova, pessoas novas. Se permita aprender com coisas novas. O maior ato de coragem de um homem, o maior ato de coragem de uma mulher, sabe o que é? É você dizer, me ajuda. Eu não sei isso. Eu preciso aprender. Jesus vai dizer assim, seja manso e humilde como eu. Você precisa aprender a ser humilde. O humilde pede desculpa quando erra. O humilde, ele pede perdão quando ele ofende. Ele não se justifica. Ele se autoavalia. Ele investe para ele conhecer cada dia mais a sua identidade original. Porque hoje é tanta identidade, né? Hoje, se você muda de país, se você muda de bairro, se você muda de escola, se você muda de trabalho em cada lugar, se você não ficar atento, você perde a sua identidade. Pessoas mal resolvidas em cada oportunidade, cada fase da vida, elas se perdem. Deixa eu continuar o texto. Olha isso. Verso 18. Mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue, armam emboscada contra si mesmo. Todo mundo que fica artimando. Sabe aqueles pensamentos que você só quer falar mal das pessoas, você não consegue ver a qualidade das pessoas, você só fica esperando coisa ruim, você só pensa em coisas negativas. Isso é crença, isso é limitação, isso é um sofisma que Satanás ele lança na mente das pessoas para ela procurar só defeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nunca procure defeito nas pessoas. Você vai encontrar. Tudo que você alimenta cresce. Tudo que você dá zoom aumenta. Então foque na qualidade das pessoas. Foque no que as pessoas precisam ser desenvolvidas e você pode ajudá-las. Olha aqui que o texto diz. Verso 19. Tal é a verdade de todos os que lucram pela ganância. O que é ganância? Tem vários tipos de ganância. Ganância de poder, ganância por dinheiro, tá? Ganância de controle, ganância de posse de pessoas e coisas. Ganância. A ganância é uma fome insaciável humana. Eu diria que ganância é uma fome insaciável maligna humana. Não, mas espera aí. E se eu estou numa empresa, eu não posso ser ganancioso? Deixa eu te falar. Você pode ser ambicioso. O que é alguém ambicioso? É alguém que almeja, alguém que tem sede de vencer. Tá tudo certo.
Agora, ganância é quando eu não tenho princípios para chegar onde eu quero. Aonde pessoas não têm valor para mim. Eu celebro pessoas apenas por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas são. Você conhece alguém assim? Que só te valoriza quando você faz, só te valoriza quando você tem, só quando você pode fazer? Então deixa eu te falar, esse ano é o ano de você investir em você. Você não vai conseguir amar o outro se você não aprender primeiro a se amar, a conhecer as coisas boas que existem dentro de você. Olha o verso 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, de cima dos muros. Ela clama nas portas da cidade, faz os seus discursos. Olha que interessante esse texto. Até quando vocês ingênuos amarão a sua ingenuidade? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos. Você conhece alguém que despreza conhecimento? Que despreza conselho? Que despreza direção? Olha isso. Isso é a Bíblia que está dizendo. Tolo, até quando você vai ser tolo? Insensatos, zombadores. O Senhor está te chamando para uma responsabilidade. Ele está te falando, a mudança que você precisa está na sua cabeça. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. A responsabilidade de transformar a sua vida está na capacidade de você mudar a sua mentalidade. A princípio de quê? Conhecer o Criador, conhecer quem te gerou e conhecer você, que você é filho. E o texto continua. E lhes revelarei os meus ensinos. Deus está dizendo, olha, se você abrir mão da tolice, se você abrir mão do egoísmo, se você abrir mão da insensatez, da ignorância, da resistência de aprender coisas novas, da resistência de pedir ajuda, olha, eu estou triste, ora por mim, olha, eu estou para tomar uma decisão difícil, me ajuda. O que é isso? O Senhor vai falar, eu vou te revelar meus ensinamentos. Pensa você ter a revelação do que Deus quer colocar para você. Contudo, visto que vocês me rejeitaram quando os chamei, e ninguém se importou quando estendi as mãos, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Olha como que isso é sério. O que acontece com alguém que despreza o conhecimento, despreza a repreensão? Salomão continua dizendo em outro texto que diz assim, não repreenda o tolo, para que não te aborreça. Repreenda o sábio, e ele se fará mais sábio e amar-te-á. Quando você repreende, você ajusta, você alinha alguém que está no caminho de aprendizagem com a vida, ou na sua vida com Deus, sabe o que ele diz? Obrigado. Porque eu sei que se você está me dizendo isso é porque eu preciso melhorar. E aí Jesus no texto está sendo revelado aqui que Deus, ele vai rir da desgraça dessa pessoa. Porque pode uma pessoa insensata, sem entendimento, cheia de si, achismo, não investe no seu autoconhecimento, não investe em intimidade com Deus, não busca conhecer ao Senhor e nem a si mesmo. Qual é o futuro dessa pessoa? Zombarei quando o que temem sobrevier a você. Quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem,
Deixa eu te falar. Existem muitas pessoas que esse texto nos ensina que estão vivendo desgraça, dor, tristeza, perda. E aí sabe o que você fica pensando? Meu Deus, vamos orar. Não sei, eu não vou orar. Não é por tudo que eu oro. Eu não sei se é colheita. Jeremias, Deus deu uma ordem para Jeremias. Jeremias, não ore mais por este povo. Não fale sobre esse povo comigo, porque eu não ouvirei. Não é toda a oração que Deus ouve. E existem pessoas, aqui está o texto, que estão vivendo dor, vão viver dor, desgraça, choro. E aí você diz, tadinho, por quê? Porque é um insensato, é orgulhoso, não quer aprender, não quer pedir ajuda, não se submete a aprender com pessoas que podem ser bênção. O orgulho é um sintoma que Satanás, quando era luz, quando era um querubim ungido, ele sentiu no seu coração lá no céu. Ele sentiu orgulho. Isso é muito sério, esse texto. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas eu não me encontrarão. Peraí. Vai orar e Deus não vai ouvir. Vai procurar o Senhor e não vai ser encontrar. Por que não vai conseguir encontrar? Coração. Visto que desprezaram o conhecimento e não escolheram temer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. Como que eu temo ao Senhor? Conhecendo a Ele. O que é conhecer a Deus? É uma amizade. Você conhecer um amigo, você gostou da pessoa, a pessoa tem um bom papo, tem um bom pensamento, o que você faz com ela? Você quer ter ela por perto. Toda oportunidade que você tiver, você vai querer ficar com ela perto. Aí você paga uma pizza, faz alguma coisa, vem aqui jantar em casa, vem almoçar, vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa. E aí dentro desse processo você vai conhecendo a história, você vai conhecendo as margens do coração que ela está expressando para você. Relacionamento. Como temer ao Senhor? Decidindo conhecê-lo. Ok? E o texto continua. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. Deixa eu te falar. Para de achar que quem te repreende é seu inimigo. Tá, mas como que eu sei se quem tá me repreendendo pro bem ou pro mal ou porque quer me humilhar? Se essa pessoa te ama, ela vai te repreender. E você sabe quem te ama. Você descobre quando alguém te ama é quando você erra e ela não te abandona por um comportamento errado, por uma imaturidade. Você entende que uma pessoa te ama é quando você está errado, está errada, e a pessoa olha dentro do teu olho e diz: você está errado, você está errada, você precisa melhorar nisso. Você conhece a intenção do coração, a motivação daquela pessoa. Ok? E o texto continua. Verso 31. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram um pouco caso de toda a minha repreensão. Comerão do fruto dos seus caminhos e se fartarão de suas próprias maquinações. Tem gente que tá vivendo uma vida totalmente horrível, porque ela só está colhendo aquilo que ela plantou. Ela só está recebendo o que ela entregou. Comerão do fruto dos seus próprios caminhos. Ah, eu penso, eu acho, eu quero. Deixa eu te falar. Quem quer que você faça tudo o que você tem vontade é Satanás, não é Deus. Porque a sua vontade humana, ela trabalha para não cumprir a vontade de Deus. A natureza de Jesus clamou para ele desistir na cruz. A natureza de Jesus disse assim para ele. Jesus grita o seguinte: Pai, se possível, passa de mim este cálice.
É um grito natural da vida, é um grito biológico. Porém, ele retoma sua mente e diz: mas todavia se cumpra a tua vontade. Então, quem não ouve conselho, não pede ajuda, não aprende, vai viver dor, vai viver desgraça e vai comer do fruto do seu próprio caminho. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará. Você conhece alguém que foi morto? E você vai ter notícia de muitas pessoas que vão morrer nesse ano. E aí você vai lembrar desse texto. Que caminho que percorreu? Que caminho? Porque, olha só, e a tranquilidade dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo sem temer nenhum mal. Glória a Deus! Olha a importância! Ah, mas desconstruir dói. Dói. Tudo dói, amigo. Minha amiga, tudo dói. Se você ficar na acomodação, você vai sofrer o dano da acomodação. Dói, traz sofrimento. Agora você tem que decidir se você vai sofrer para crescer ou se você vai sofrer para perecer. Então eu quero te desafiar a você decidir, literalmente, decidir a sofrer para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Para você ser um esposo melhor, um homem melhor, filho melhor, um homem melhor, cidadão melhor, um empresário melhor, uma empreendedora melhor. É literalmente isso. Tá bom? Foca nisso. Foca, pensa sobre tudo isso. Quando você ouvir tudo isso, anote o que você entendeu. Repete, leia sempre. Coloque no espelho do seu quarto. Coloque para você lembrar. Repita. Leia o Provérbios número 1 várias vezes. 3 vezes até você entender. Anote o que é importante. Aplique na sua vida. E aí você vai ver o quanto é literalmente transformador. O que transforma o homem é Jesus. E ele é o maior conhecimento que existe na Terra. Então eu quero te desafiar a ter o coração humilde. Ouça mais. Não se desgaste com coisas que roubam você. Não. Respira fundo. Aquilo que você não tem é por aquilo que você ainda não aprendeu. Aquilo que você não alcançou ainda é por aquilo que você ainda não aprendeu. Então Deus tem coisas novas para você. Faça algo novo nesse ano novo. Tá bom? Olha, amanhã nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua mente. Quando sua mente estiver perturbada, coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Pense em coisas boas. Seja grato pelo que você é grato na sua vida nesse ano que passou. Você está vivo. Você não está no hospital. Você não está preso. Você não está morto. Você tem para onde voltar. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Conte comigo. Conte comigo nessa caminhada. Estarei aqui nesses 31 dias. Deus te abençoe. Caminhada de Provérbios em sabedoria. Deus te abençoe. Um abraço.